E fala, maratonistas, beleza? Meu nome é Iago e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galerinha, eu tô com esse fundo aqui transitório porque na semana passada eu fiz 2 anos de canal do Maratonistas do Sofá. Que demais! Então, eu tô elaborando um fundo diferente e ele ainda não ficou pronto, mas eu não podia deixar de soltar vídeo por conta de um fundo, né? E nada melhor do que a gente comemorar 2 anos de canal do que descer o pau em uma obra que recebeu 96% de aprovação lá no Rotten Tomatoes. E se você já tá ligado nas redes sociais, você com certeza já deve ter pego qual é o filme que eu tô falando. Eu estou me referindo ao filme A Morte do Demônio, A Ascensão, que inclusive antes de ser lançado já tava causando uma comoção na internet e a galera tava falando à torta e à direita sobre ele. O longa, na verdade, foi lançado nos cinemas brazucas no dia 20 de abril e ele conta a história de 2 irmãs que depois de muito tempo afastadas, elas resolvem bater aquele encontro. E esse reencontro, que deveria ser de muita emoção, de muito amor, de muita nostalgia, ele acaba sendo atrapalhado por um detalhe muito bobinho, que é uma força demoníaca que tem como único objetivo matar. A Morte do Demônio, A Ascensão é o segundo filme da franquia, sendo que o primeiro ele foi lançado lá em 2013. Eu confesso que quando eu assisti o filme lá em 2013, eu era um bebezinho, eu era muito jovenzinho, não quero fazer contas, tá? Mas eu era muito novinho, então eu realmente fiquei impactado com o que eu assisti, porque de fato o filme eles têm cenas realmente muito chocantes e muito nojentas e que vão te deixar desconcertado. Só que apesar de eu ter essa memória afetiva de que eu tinha ficado impactado com o filme, na minha cabeça eu também tinha a sensação de que eu não tinha gostado muito do filme, que apesar de eu ter ficado impactado e chocado com a nojeira do filme, a história dele não tinha me cativado e eu acabei achando o filme fraco. Então aí quando eu vi que esse filme, A Morte do Demônio, A Ascensão, ia ser lançado, eu não tava curioso. Só que aí vem aquelas clássicas notícias. O filme foi lançado lá nos Estados Unidos e a galera passou mal durante a exibição. Teve que ser chamado ambulância para poder atender as pessoas. Foi uma loucura. E a mesma coisa aconteceu com Terrifier 2, que a galera passou mal e etc. E eu assisti Terrifier 2 e tem nada disso, mas eu, como grande trouxa que sou, fiquei ansioso, porque eu disse, nossa, a galera passou mal, talvez o filme ele tenha dado uma mudada, né, de 2013 para 2023, 10 anos, muita coisa pode ter sido mudada aí. Então aí eu fiquei ansioso para poder assistir ao filme A Morte do Demônio, A Ascensão. E aí fui ao cinema. Mas uma coisa importante, antes de eu ir pro cinema, para poder eu conseguir fazer essa crítica da melhor forma possível, o que foi que eu fiz? Eu reassisti ao filme de 2013 para poder lembrar dos detalhes, lembrar o que foi que aconteceu. E sim, o filme de 2013 ele continua tendo essas cenas desconfortáveis, essas cenas impactantes, mas não são da forma como eu lembrava, sabe? Pelo fato de eu ser mais novo, então aquilo me chocou muito, e aí, com as porradas da vida, eu fiquei mais endurecido, e aí não achei tão impactante assim. Elas são tensas, mas não tão tensas quanto eu imaginava. O filme ele tem muito sangue, ele tem realmente cenas agoniantes que vão fazer você apertar o travesseiro, mas é só isso. História que é bom, nada. E aí, apesar de isso já ter me desanimado, né, eu já tava pensando em ir no cinema, aí eu reassisti, aí me desanimei porque vi que o filme era realmente muito ruim. Mas aí ficou na minha cabeça, o Rotten Tomatoes deu 96% de aprovação de estreia. E isso chama atenção porque pra plataforma dar 96% por parte dos críticos pra um filme de terror, alguma coisa tinha que ter nesse filme, então eu realmente precisava assistir, inclusive para poder fazer essa crítica. E eu devo acrescentar que não só chamou minha atenção não, tá? Chamou a atenção de muita gente, porque há muito tempo eu não vejo uma sala de cinema tão cheia para poder assistir a estreia de um filme de terror. A sala não tinha quase cadeira vazia. Então, realmente a galera tava curiosa para poder saber o que é que esse filme ia trazer, que seria tão revolucionário e que faria a galera passar tão mal assim. Mas a grande pergunta é, o que é que A Morte do Demônio, A Ascensão traz? Ele traz exatamente os mesmos elementos e a mesma fórmula do primeiro filme. A gente tem uma história rasa que se apoia em clichês de filmes clássicos de terror e que não cria nada de novo. Apenas pega o que foi feito no longa de 2013, coloca uma maquiagem melhor e efeitos gráficos de ponta, e é isso. E assim, o que me deixou frustrado não foi o fato desse novo filme pegar e repetir exatamente o que foi trabalhado lá em 2013. Não, até porque o filme de 2013, independente do que eu achei, ele deixou a sua marca na história pop, né? Todo mundo quando fala da Morte do Demônio, você pode não ter assistido o filme, mas com certeza nas redes sociais você já viu algum meme com alguma imagem desse filme. Então, como foi deixado uma marca, beleza, eles tentarem repetir e tentar melhorar. Meu problema não é esse. O problema é que quando você coloca no título de um filme Ascensão, Origem, você faz com que o espectador ache que o que você vai assistir é um filme falando sobre a origem, sobre como aquele vilão surgiu, como aquela entidade surgiu. Então você espera uma história de origem, uma coisa que respalde mais, que seja uma história mais profunda. E infelizmente esse filme ele não fez nada disso. Galera, pelo amor de Deus, colocar uma parte do filme com um vinil tocando para poder dar uma explicação meia boca
sobre o que de fato é essa entidade, como foi que ela surgiu, é uma das coisas mais preguiçosas e mais descomprometidas que eu já vi na minha vida. É por conta dessa falta de cuidado, essa falta de zelo com a história, que de forma geral os filmes de terror, eles hoje em dia, eles têm aquela rotulação de ser um filme sem história. Claro que eu não posso ser hipócrita aqui e dizer pra vocês que o filme não tem nada de bom. Não, um mérito muito grande são dos diretores. Por quê? Porque entre o primeiro ato e até metade do segundo ato, eles conseguem criar uma atmosfera realmente de tensão, de que você fica realmente agoniado, principalmente se você tem ginge, tem agonia com cenas de perfurações, cenas de agulha, cena cortando, raspando, essas coisas. Só que foi como eu disse, até metade do segundo ato. Porque o filme ele tem 2 horas de duração. E quando você vai assistindo e que o filme vai passando e que você vai vendo que é sempre aquilo, por mais que eles inovem na forma brutal que é mostrado as coisas, isso enjoa, sabe? Você fica tipo, já entendi que o filme é isso, só vai ser isso, cadê a história? E essas coisas brutais, essa forma como é mostrado, beiram uma coisa tão trash, mas tão trash que vira algo cômico e que eu acho que para o que o filme se propõe, não é tão interessante assim. E olha que o filme até tenta ter um tipo de profundidade, ele fala sobre a questão de relações familiares, sobre a questão de maternidade, mas é aquela coisa, ele fala totalmente de forma superficial, sem nenhum tipo de aprofundamento, e que você acaba não vendo nem muita relação com o que o filme está tratando. Em casos assim, eu acho até melhor nem tocar no assunto, sabe? Assuma ser um filme sem graça, ser um filme que não tem história e que está usando apenas litros e mais litros de sangue falso. As atuações, elas até que são boas e consistentes, principalmente quando a gente compara com as de 2013. Só que, infelizmente, por mais que as atuações elas sejam interessantes, elas não são suficientes para poder desviar a atenção do público em relação à falta de zelo e falta de preocupação para a construção do roteiro. Sendo um filme que não inova e que finge contar uma história de origem, A Morte do Demônio Ascensão, ele pode te causar mal-estar dentro do cinema sim, mas não porque você vai ficar impactado e enojado com as cenas que estão sendo mostradas na tela. Não, você pode passar mal porque você lembrou que você pagou caro para poder assistir um filme que realmente não te entregou absolutamente nada de qualidade. Por isso eu, Iago, dou uma almofadinha pro filme, porque apesar do filme falar sobre ascensão, mas que tá mais para um declínio, ele conseguiu no início do filme manter a minha atenção e manter tenso, mas que depois só foi se perdendo. E pra vocês não me taxarem de chato, de amargo, porque tem uma galera que já me manda no Instagram, nossa, como você tá amargo, você fez uma crítica muito cruel e tal. Eu vou dizer pra vocês, essa impressão não foi só a minha não, tá? Eu vi a reação das pessoas quando o filme terminou e os comentários. A galera realmente estava muito decepcionada e estava esperando um filme melhor. Então, o que ficou desse filme foi decepção. Então é isso, galera, o vídeo tá acabando, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você não curtiu o vídeo, curte agora, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. E eu prometo a vocês que no próximo vídeo eu vou estar de cenário novo e esse cenário aqui sem graça vai ficar um cenário maravilhoso. Então é isso, valeu!